Olá, queridos alunos, mais uma vez estamos aqui para falar de direitos humanos. Já temos uma longa caminhada na matéria, mas tem algo mais para vermos. Hoje nós veremos a distinção entre eficácia vertical e eficácia horizontal dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Lembram? Na aula passada nós fizemos justamente essa distinção. Direitos humanos, aqueles que são contemplados em instrumentos internacionais ou que decorrem de reivindicações filosóficas, e direito fundamental, aquele que já foi incorporado no ordenamento jurídico de cada país. Então, essa é a distinção. Nós vamos ver como esses direitos, humanos e fundamentais, possuem eficácia. Se ela é só vertical ou se ela é também horizontal. Mas o que será que é eficácia vertical e horizontal? Vamos ver. Bom, a frase que eu escolhi para hoje fala justamente dessa, digamos, desafio de verificarmos se existe eficácia horizontal dos direitos humanos. Essa seria uma segunda posição, porque o segundo desenvolvimento doutrinário comporta uma nota especial, é a aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações privadas. Bom, vamos fazer um resgate histórico. Os direitos humanos nascem como fundamento para proteger o cidadão do Estado. Essa é a lógica que motiva tanto a Declaração de Virgínia quanto a Revolução Francesa. Como já disse, naquele momento histórico, no Estado absolutista, o rei não errava. O cidadão não podia pleitear direitos em face do Estado. Na verdade, sequer a ideia de cidadão nós tínhamos. Tínhamos apenas a ideia de súdito. Surge, então, a ideia de cidadão e, a partir da Revolução Francesa, a possibilidade desse cidadão pleitear direitos em face do Estado. Se nós pegarmos a Constituição de 88, é bem interessante, porque ela vem, estabelece um rol de direitos e prevê a construção do Estado. Todas as constituições acabam tendo mais ou menos esse formato, ou seja, ela cria o Estado e depois ela cria mecanismos de proteger o cidadão em face a esse Estado. Essa proteção do cidadão em face do Estado seria a eficácia vertical. Cidadão-Estado. Essa seria a eficácia vertical. Por quê? Porque é regulamentado ou é tratado, ou essa relação condiciona a atuação do Estado em face do particular. Então, nós teríamos a eficácia vertical. Isso é bastante simples e bastante fácil de compreender. Por exemplo, o Estado poderia adotar um mecanismo ou adotar uma prática discriminatória? Não. Então, por exemplo, o Estado é obrigado a respeitar o princípio da igualdade. Ele deve tratar todos os seus cidadãos com igual respeito e consideração. O Estado, por exemplo, não pode abrir um concurso público apenas para homens, salvo em casos excepcionais. Mas, por exemplo, um concurso para juiz de direito. O Estado não pode falar, olha, eu vou contratar apenas homens, porque ele é obrigado a contratar homens e mulheres. Ele tem que respeitar o princípio da igualdade e todos os outros princípios e todos os outros direitos previstos no texto constitucional. Lembram? Direitos fundamentais. Então essa é a eficácia vertical. Só que, a par disso, eu tenho também a eficácia horizontal. O que é essa eficácia horizontal? É a eficácia que os direitos humanos possuem e os direitos fundamentais possuem entre os cidadãos, na relação entre particulares. Aqui há certa divergência. Por quê? Porque, para alguns autores, deve prevalecer nessa relação a manifestação de vontade, a liberdade de manifestação de vontade, e não o princípio da igualdade, ou seja, os princípios decorrentes dos direitos humanos. Os Estados Unidos teve um caso bastante emblemático há alguns anos. Um casal homoafetivo chegou até um confeiteiro e encomendou um bolo de casamento. O confeiteiro, por motivos religiosos, se recusou a fazer o bolo de casamento para aquele casal homoafetivo, dizendo que a homossexualidade ou homoafetividade entre ambos violaria o seu direito de liberdade de crença e não crença. Esse caso foi bastante emblemático, teve, digamos, várias decisões favoráveis ao casal homoafetivo, até que a Suprema Corte acabou adotando uma posição em defesa do confeiteiro. Mas o que estava em jogo naquele
fato naquele momento era justamente isso. Se os direitos humanos, os direitos fundamentais, também norteiam ou condicionam as relações interpessoais. Porque essa seria a eficácia horizontal, né? Se há essa eficácia ou não. É um tema bastante polêmico. Por exemplo, um clube, né, pode impedir que um casal homoafetivo sejam tidos como dependentes um do outro? Um plano de saúde pode colocar essa condicionante? Ou seja, atender somente casais heteroafetivos? Ou discriminações em relação à cor? Né? Me parece que os direitos humanos possuem eficácia não apenas vertical, ou seja, na relação do cidadão com o Estado, mas também uma eficácia horizontal, na relação entre os cidadãos, nas relações interpessoais. Claro que aí com uma restrição à autonomia de vontade, com uma restrição ao direito privado, com uma restrição imposta pelo direito público. Alguns autores falam também, cito aqui Rafael De Lázari e Bruno Pinotti, falam também em eficácia diagonal. O que seria eficácia diagonal? Os autores são um pouco críticos a essa eficácia, mas seria a eficácia horizontal no caso nós termos um desnível em relação às partes envolvidas, ou decorrente de subordinação, ou em razão de alguma, digamos, deficiência ou hipossuficiência. Esses casos seriam relacionados à relação de trabalho, por exemplo, que eu tenho um empregador e empregado. Nesse caso, como há um desnível entre ambos, nós não estaríamos diante de uma eficácia horizontal, mas sim uma eficácia diagonal. O mesmo ocorreria no caso de consumidores. Particularmente, me parece que se adotarmos um conceito de eficácia horizontal eficiente, nós não teríamos necessidade de buscarmos a eficácia diagonal. Bastaria a eficácia vertical e eficácia horizontal. Nós temos algumas polêmicas, como eu disse. É lógico, para alguns autores, não existe eficácia horizontal. Na verdade, o que há é uma ineficácia horizontal, que no caso das pessoas, dos cidadãos, deve prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade de contratar. Então, nós não estaríamos no âmbito dos direitos humanos nas relações interpessoais. Nós estaríamos diante da ineficácia horizontal. O exemplo que eu dei dos Estados Unidos acabou-se adotando essa posição, ou seja, na relação entre o confeiteiro e os seus consumidores, prevalece a autonomia de vontade e o confeiteiro tem liberdade para atender ou não determinado consumidor. Não me parece a solução adequada. No caso do Brasil, a posição adotada é outra. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 201/819 do Rio de Janeiro, ele acabou decidindo que uma instituição sem fins lucrativos que pretendia expulsar um dos seus sócios deveria observar o devido processo legal, deveria observar o contraditório, deveria observar a ampla defesa. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que, como nós sabemos, são direitos humanos, são direitos fundamentais. Lembram onde surgiu o devido processo legal? Esqueceram? O devido processo legal surgiu na Magna Carta de João Sem Terra, quando foi previsto pela primeira vez o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório. Mas como eles também estão contemplados no texto brasileiro, o texto constitucional brasileiro, são, além de direitos humanos, também direitos fundamentais. E me parece que a partir dessa decisão do Supremo, com eficácia horizontal, ou seja, com eficácia nas relações interpessoais. Parece-me bastante claro isso. O que vocês acham? Um clube poderia impedir a entrada de uma pessoa negra, alegando que a cor dela não diz respeito a daqueles que são sócios? Me parece que não. Poderia um empregador soltar um anúncio de jornal, solicitando candidatos para uma vaga de emprego, também colocando condicionantes com relação à raça? Me parece que não. Lógico, nós vamos ver depois, quando tratarmos do princípio e do direito à igualdade, que algumas vezes, se for justificável a discriminante, ela pode ser imposta. Mas se ela não for justificável, ela não pode ser imposta. Qual seria uma discriminante justificável? Por exemplo, um concurso para funcionários que irão trabalhar em um presídio masculino. É lógico que o poder público pode aí condicionar que os candidatos sejam homens, porque não seria adequado uma mulher trabalhar no presídio masculino.
da mesma forma que não seria conveniente um homem trabalhar no presídio feminino. Então, nesses casos em que é justificável a discriminante, eu poderia ter exceções. Mas nos outros casos, não se admite nenhum tipo de discriminação. E essa postura de não admitir discriminação seria válida não só na relação do Estado em relação ao particular, né, que seria eficácia horizontal, mas também nas relações interpessoais. Ou seja, são princípios constitucionais, direitos humanos e direitos fundamentais que teriam vigência também nas relações interpessoais, limitando a autonomia de vontade, limitando a liberdade de contratação, impondo limites a partir do texto constitucional que contempla direitos fundamentais e que contempla direitos humanos. Como disse, o tema é bastante polêmico, porque nós temos basicamente 4 posições: eficácia vertical, eficácia horizontal, eficácia diagonal e ineficácia horizontal. Então o tema é muito rico, mas me parece que o nosso judiciário já fez uma opção em prol da eficácia horizontal. Claro, a eficácia vertical nem se discute. Essa é da essência dos direitos humanos, ou é da lógica dos direitos humanos, é a premissa que fundamenta os direitos humanos, que são instrumentos criados para proteger o cidadão em face do Estado. Criados ou são da essência dos seres humanos? Bom, isso nós já discutimos em outras aulas, né, se são produtos culturais ou são produtos naturais. O importante é saber que são limitações ao Estado, né, em relação ao cidadão para proteger. Mas que também, pelo que vimos na aula de hoje, deve incidir nas relações interpessoais, ou seja, a eficácia horizontal, pelo menos a posição que prevalece no Brasil, a eficácia horizontal dos direitos humanos, dos direitos fundamentais nas relações interpessoais. Os direitos humanos, então, devem ser observados nas relações interpessoais. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Muitíssimo obrigado por sua companhia e até a próxima.